Olá, bem-vindos ao nosso canal. No mês Abepaz de hoje, a gente vai falar sobre alimentação fora de casa, especialmente no ambiente de trabalho. Com a correria do dia a dia, muita gente prioriza a praticidade e acaba deixando a saúde alimentar de lado. Mas a boa notícia é que essa realidade está mudando. Cada vez mais, restaurantes nas empresas estão oferecendo refeições saudáveis e equilibradas, seguindo as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira. E para ir fundo nesse assunto, hoje eu converso com a Lucimara Minoso, da Expert Restaurantes, uma empresa especialista em restaurantes empresariais que atua nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e que possui diversos restaurantes certificados com o selo Abepaz. Lucimara, antes de mais nada, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Teodora, eu que agradeço o convite, é uma honra poder estar aqui esses momentos com você, levando ao consumidor essa riqueza de detalhes que é uma alimentação saudável, né? Com saúde. Perfeito. Inclusive, já vou pegar dessa fala para fazer a nossa pergunta de início aqui. Queria saber de você como que é, né, ser responsável pela alimentação de tanta gente, né, de uma refeição tão importante ali no meio da rotina. Quantas refeições, mais ou menos, a Expert serve por dia? Nós atendemos a uma média diária, Teodora, de 14.200 refeições. É um desafio. E para nós da Expert, ele é um compromisso e uma responsabilidade. Nesse universo da gastronomia corporativa, Teodora, a cultura, tanto alimentar quanto de gestão, ainda não entendeu a prevenção agregada na entrega de uma comida de verdade. Nós não fizemos somente refeição, nós estamos entregando saúde aos consumidores. E isso ainda é um tema que requer muita divulgação para se tornar de conhecimento público. E você acha que as pessoas, de uma maneira geral, ainda encaram a alimentação saudável como algo que é ligado somente à dieta, somente à restrição? Existem rótulos, preconceitos, Teodora, que a alimentação saudável tem aquela coisa de não ser uma comida gostosa ou de ser dieta, né? E vou além. No nosso segmento ainda possui um rótulo negativo de que é uma comida muito cara, que de fato não tem absolutamente nada a ver, não há essa conexão com caro ou com dieta, não é nada disso. De fato, é uma alimentação com maior qualidade, aliada a muita informação de como se alimentar corretamente, mas resumindo, é uma alimentação com uma qualidade agregada ao produto. Eu percebo que apenas muita informação e muita divulgação irão virar esse jogo. Concordo com você, a gente aqui da Bepaz concorda com você. Inclusive, estamos fazendo essa entrevista para isso, né? Para passar a informação ao público, né? Porque a gente realmente percebe, não sei se você concorda comigo, acredito que sim, que as pessoas ainda não sabem, né? Não conhecem. Concordo e vivencio isso diariamente. E imagina, Teodora, na cultura da minha rotina, que são públicos voltados à fábrica, né? Há um público que também tem um menor acesso à maior informação. Então, realmente, é uma tarefa especial e muito valorosa. E como vocês fazem para exatamente driblar essa situação, né? Da falta ali de conhecimento das pessoas que vocês servem em um mundo onde a gente tem muito ultraprocessado, onde a gente tem muita junk food. Como que vocês driblam para chegar até ali a quem vocês servem e falar, olha, isso é comida de verdade, isso é comida legal, saudável? A vinda da Abepaz para a nossa rotina
ela foi, desde a sua fundação, a Expert teve esse posicionamento de comida de verdade. Nós sempre seguimos este propósito. Quando conheci o presidente da Abepaz, o senhor Almir, eu tive a grata surpresa de conversar com uma pessoa que defendia esse mesmo propósito, né? Essa coisa de valorizar o tempero, a comida caseira, aquele jeitinho de fazer sem o industrializado, sem o pó. Só que no nosso segmento, isso não é comum. Sai da curva um posicionamento desse. Tanto que o mercado ainda não está preparado para avaliar produtos com essa preocupação agregada. A Expert, desde a fundação, ela trouxe esse propósito de servirmos comida de verdade, tá? E com muita responsabilidade. A certificação, ela nos trouxe a solidificação desse posicionamento. Foi como um reconhecimento a uma preocupação que já existia. Nós não mudamos a essência da empresa. A gente mudou a forma que nos comunicamos com o nosso mercado. Focamos ainda mais em nossos processos, aprofundamos mais a análise da nossa matéria-prima, desde a procedência aos rótulos. Lembro que numa visita a um dos nossos restaurantes, o Almir me pediu para ver um rótulo e eu fiquei surpresa com aquilo, né? E que bom, o rótulo foi validado por ele, que não possuía conservantes, não possuía condimentos, enfim, açúcares em excesso para manter o produto. E hoje estamos tendo a grata satisfação de termos a nossa marca ainda mais relacionada com comida saudável e saborosa. Então, isso mudou. Esse trabalho, esse foco voltado a uma maior divulgação, essa conexão com o que é, de fato, uma comida de verdade, fez com que nosso posicionamento tivesse mais notoriedade. Então, pelo que eu entendi, foi realmente um encontro, né, que já estava destinado ali a acontecer, né? Vocês já tinham toda essa política da alimentação saudável e a Abepaz chegou exatamente para certificar, certo? Não houve necessariamente uma mudança, um antes e depois dos selos Abepaz, porque, inclusive, vocês têm restaurantes com selo prata, bronze, ouro, certo? Não houve um antes e depois, mas agregou-se muito conhecimento, aprendeu-se muito, Teodora, em como comunicar ao mercado, né? Tanto que um tema, por exemplo, que eu acho que você vai abordar, são as hortas, que eu posso antecipar. O que a horta nos trouxe? Obviamente, a horta, dentro dos nossos restaurantes, ela não abastece a nossa necessidade total de produto. Elas não têm tamanho ou estrutura adequada para abastecer na íntegra o volume de produtos de matéria-prima que a gente vai utilizar. Mas o que a horta proporcionou? A horta proporcionou a conexão do consumidor conosco, porque quando a gente faz um chazinho que a gente colheu na horta e que sim, esse volume é possível, ou quando a gente prepara uma massa ao pesto com aquele manjericão, com aquele produto colhido na horta, isso é percebido. Então, a horta tangibilizou aquela questão de nosso tempero é natural, a nossa comida é de verdade e nós não usamos. O nosso tempero, o nosso molho de tomate, por exemplo, ele é feito com tomate, cebola, temperinho verde. O nosso purê de batatas, ele é feito de batatas, ele não é flocos, que o segmento tem um preconceito gigante com flocos, né? E o segmento tem essa tendência a usar em virtude de custos, né? E nós não. A gente faz purê de batata de verdade. Então, era esse o gancho que eu queria pegar de algo que você falou lá no começo e agora acabou de voltar, que é a questão dos custos, né? Porque quando a gente pensa em alimentação para muita gente, né? Restaurantes que servem trabalhadores, muita gente, parece que precisa ser aquela coisa de escala industrial. E quando a gente fala em escala industrial, a gente automaticamente deixa o alimento natural de lado. Não sei se você concorda comigo. Aí eu queria chegar nesse ponto dos custos, porque no começo você falou exatamente sobre isso,
que não é necessariamente um problema? A comida natural não é mais cara como falam que é? Teodora, é muito mais caro você fazer um purê de batatas do que você fazer um purê de flocos. É fato, tá? É muito mais caro você ter um feijão feito e com produtos naturais e engrossado com o próprio volume de grãos do que você acrescentar, adicionar farinhas para engrossar o caldo, né? Mas nós estamos atingindo índices satisfatórios nesse resultado. Ah, é fácil? Não, não é fácil. É bem desafiador, porque sim, o nosso produto ele tem uma receita mais cara, mas a gente consegue, o propósito é o que nos move, e o resultado é a consequência de uma eficiência aplicada no nosso processo. Então, nós estamos conseguindo equilibrar esta máquina. Perfeito. Quem dera todas as empresas pensassem assim, né? Não somente no resultado, mas sim o que traz para o mundo, para as pessoas. Deixa eu te perguntar, Lucimara, você tem algum relato de consumidores, né, que notaram alguma mudança ali depois do selo Abepaz? Provavelmente na comunicação, né? Que você disse que foi a principal parte ali. Então, Teodora, o maior reflexo nesse aspecto é o alto índice de satisfação dos consumidores, tá? Que reconhecem que ao consumir um produto como a purê de batatas, vamos usar o exemplo de novo, e o molho elaborado com produtos naturais, enfim, é infinitamente mais gostoso que fazer um molho em pó. Então, o reflexo da satisfação, ela é evidente. Mas como nós já tínhamos muito isso no nosso conceito, eu não tenho um indicador que possa nos permitir medir isso. Mas, assim, eu tenho relatos dos consumidores de que, nossa, realmente vocês têm um gostinho especial, realmente vocês, a comida de vocês não me faz mal. Então, isso é um agente de percepção e um saldo positivo que a gente nota. Nós descascamos muito e desembalamos pouquíssimo. Né? Isso eu lembro que aprendi com o Almir, fazer a leitura dessa interpretação. Então, a gente descasca muito, realmente, e desembala muito pouco. Tá? Então, a gente também tem aplicado nos nossos restaurantes receitas usando o produto de forma integral, inclusive com as cascas. Eu vou citar um exemplo. O nosso creme de moranga, a gente usa ele na íntegra, inclusive a casca. E o creme é reconhecido por todos os nossos clientes pela riqueza de sabor. Todos os clientes amam quando a gente serve o creme de moranga. Então, a gente percebe muito mais o resultado da satisfação do consumidor do que até mesmo no indicador nesse sentido. Perfeito. Eu quero, inclusive, a receita desse creme de moranga, porque eu amo. Você falou aqui, me deu água na boca. Faço com todo prazer. Hoje, ao meio-dia, eu tive a satisfação de degustar um creme de ervilha. Ai, gente, eu amo. Fantástico. Sensacional. Lucimara, diga. Saindo um pouquinho do escopo, sem tomar muito seu tempo. Imagina. Nós temos aqui na sede um restaurante que é o nosso laboratório. Então, nós testamos receitas, testamos produtos, homologamos fornecedores, tudo acontece aqui. E aqui também acontece o nosso restaurante, para o nosso público aqui da sede administrativa, que é todo o pessoal de escritório. Aqui a gente faz eventos que a gente recebe as nossas nutricionistas e aí proporciona experiências bem diferentes de gastronomia a todas elas nos eventos de treinamento, enfim. E aí esse laboratório aqui nos serve até como um agente motivador, assim, de contratações, de retenções de talento, porque o nosso restaurante aqui, sem dúvida nenhuma, se destaca. Pena que eu tô longe, senão eu ia super me oferecer para ser cobaia. Fica o convite. Quando eu for para aí, eu te dou um toque. Deixa eu te falar, Lucimara, em questão das bebidas, né? A população, nós, pessoas em geral, estamos muito acostumadas com bebidas açucaradas, né? Seja aquele suquinho ali na prateleira que parece natural, a gente sabe que nem fruta tem direito,
ou até mesmo os refrigerantes. Como vocês da Expert conseguiram também driblar isso ali para o consumidor de vocês, né? Para quem vocês servem as refeições? Teodora, se eu contar para você que refrigerante eu só possuo nas pontos de venda de produtos como Bomboniere e derivados. Eu não sirvo refrigerante junto ao nosso produto hoje, em nenhum dos meus clientes. Não sirvo porque não querem, não servimos porque não faz parte de um conceito. E quando o cliente nos contrata, ele já compra essa ideia, esse conceito da nossa empresa. Então, o refrigerante ele já é excluído naturalmente. Com certeza houve uma redução, e não somente pelo comportamento dos consumidores, Teodoro, mas especialmente pela iniciativa da própria empresa em ofertar opções saudáveis. Infelizmente, ainda é uma cultura o consumo de bebidas junto às refeições. Uhum. Então, geralmente é um item contratual, você fornecer um suco, etc. Mas nós motivamos o consumo, aumentamos o incentivo do consumo de água natural, da água saborizada, que ela leva um leve toque de sabor da fruta, mas não tem o açúcar, né? E em muitos dos nossos restaurantes a gente já oferece o suco natural sem adição de açúcar. Vários. Para a gente finalizar esse tema, nós temos campanhas dentro dos nossos restaurantes onde a gente divulga muito aos consumidores, a gente treina muito a nossa equipe quanto aos benefícios de não consumir esse alto índice de açúcar junto às refeições. E nós medimos e comparamos o primeiro trimestre de 2023 com este primeiro trimestre de 2025 no consumo de suco pó. Nós tivemos uma redução de 23,53% de consumo. Isso sim, nós consideramos um excelente indicador e isso sim é um resultado da certificação. Lucimari, fala pra gente, qual que é o papel do nutricionista aí com vocês? Você comentou há pouco que tem um restaurante onde vocês provam as comidas, os nutricionistas, inclusive. Qual é o papel deles na Expert? O nutricionista é a personificação dessa responsabilidade, Teodora. São esses profissionais que tornam a realidade possível. Uma busca incansável pelo reconhecimento dos consumidores, o desenvolvimento das equipes para atingirmos a maior clareza possível sobre o tema. Temos hoje na empresa um quadro de 32 profissionais nutricionistas, a maioria atuando diretamente nos nossos restaurantes com as equipes operacionais, e também possuímos nutricionistas nas áreas de coordenação, de gerência e suprimentos, qualidade, PCP. Perfeito, imagino essa equipe, essa turma, que legal. Eu quero saber agora se vocês trabalham de acordo com a sazonalidade, né, dos legumes, das verduras, ou existe algum outro critério ali de seleção, né, dos alimentos que vocês preparam? Esse tema dos legumes é um tema extremamente interessante, porque aprendemos também nesse período com a certificação. A gente buscou o desenvolvimento de fornecedores locais, regionais e até algumas vezes até familiar, alguma produção familiar. E aí os cardápios são, sim, elaborados considerando a sazonalidade desses produtos, e os fornecedores locais, e sempre que possível esses familiares, são desenvolvidos para pontos estratégicos. Então, isso, eu tenho um projeto interno aqui que a gente desenvolveu um profissional nosso que ele está buscando no plantio direto o produto para nos trazer e abastecer os nossos restaurantes. Então, assim, alguns dos nossos restaurantes já estão sendo abastecidos por este modelo, e veja que está sendo interessantíssimo, porque ele não só traz uma qualificação ao produto que nós estamos recebendo para ser entregue ao nosso cliente, porque é um produto fresquinho, como ele nos abriu um leque de possibilidades. Voltando à questão de custos, exemplo, usar um brócolis, usar um tomate é sempre um desafio. Uma vagem, né? São legumes considerados mais caros, é sempre um desafio. Nós conseguimos ofertar isso nos nossos cardápios com muita frequência. Em virtude dessa compra direta no plantio.
Sim, eu imagino também o desafio da questão da validade ali, né, do alimento, que vocês têm que pensar nisso. Sim, mas o projeto está dando super certo e nós vamos levar para atender a todos os nossos restaurantes, porque está sendo muito, muito valorizado. Ai, que bom. E a gente falou dos nutricionistas, agora eu quero saber do pessoal da cozinha. Quem cozinha ali, quem bota a mão na massa, né? Como que vocês ensinam a eles? Qual que é a colaboração deles, a importância deles em toda essa cadeia processual que vocês têm? Sem o envolvimento da nossa equipe operacional, não seria possível aplicarmos tudo isso. Através das nossas nutricionistas, nós temos uma escala de desenvolvimento e treinamentos, né, que são levados às nossas equipes e que fazem com que esse engajamento se torne inevitável. Antes, ao vínculo com a ABPAS, as nossas equipes conheciam os critérios do guia alimentar de maneira indireta, através das práticas do segmento de refeições, ou até mesmo da legislação que nos orienta. Com a ABPAS, tornamos mais constante o compartilhamento das informações com os nossos públicos, né? Esse contato, sem sombra de dúvida, ampliou consideravelmente o conhecimento das nossas equipes sobre o guia alimentar também, né? Mas o que é mais interessante desse trabalho que está sendo desenvolvido com as equipes? Elas estão amando conhecer mais, levando para dentro das suas famílias, das suas receitas, levando este conhecimento. Então, eu diria que o conhecimento tem sido um agente engajador, de engajamento das equipes operacionais e um vínculo maior conosco, com a empresa. Perfeito. Tem sido muito gratificante. E a nutricionista é responsável por essa interface, esse link, né, esse desenvolvimento. Eu imagino, quanto mais eu faço esse podcast, mais eu vejo que a informação é a chave do negócio aqui quando a gente fala em alimentação saudável, porque infelizmente as pessoas não têm nem acesso a isso, então fico muito feliz de saber que os seus funcionários, né, têm esse acesso orgânico, né, e que levam para dentro de casa provavelmente também. Lucimara, vamos falar um pouco então dos fornecedores. Depois que vocês conseguiram, né, conquistaram os selos ABPAS, você teve alguma mudança de fornecedor? Nós tivemos que aperfeiçoar alguns desenvolvimentos. O critério de seleção, de homologação aos fornecedores, ele subiu um pouquinho a régua, né, Teodora? E sim, alguns fornecedores acabaram perdendo a possibilidade de nos atender, mas abriu-se portas para outros e para ser homologado existe um rigoroso critério de seleção. E o produto para homologação, ele é testado e aprovado aqui na nossa sede, como eu já mencionei, para depois ele poder ser aplicado na nossa rede de restaurantes. Lucimara, e a gente já falou um pouco sobre os funcionários, o pessoal da cozinha. Eu queria saber se vocês treinaram a equipe de alguma maneira, né, com as técnicas culinárias especiais e saudáveis, além de, claro, como você já disse aqui hoje, né, ensinar sobre o guia alimentar. Me permite fazer um pouco de divulgação do nosso trabalho interno, Teodora. A Expert, ela já nasceu com a sala de aula. Então, desde a fundação, a gente já trabalhava forte o desenvolvimento das pessoas. Nos últimos 2 anos, nós trouxemos para dentro da empresa uma universidade corporativa. E agora, em 2025, implementamos um setor de educação corporativa. Esse setor é coordenado por profissionais altamente qualificados. E sim, eles possuem todo um foco voltado ao desenvolvimento de produtos. Então, desde de treinamentos comportamentais, técnicos, e treinamentos voltados à cultura da empresa. E o que é essa cultura, né? Fazer comida de verdade. Então, sim, é importante que o desenvolvimento técnico e humano está totalmente voltado ao posicionamento da empresa. Então, a cultura da empresa está sendo divulgada e disseminada através
dos nossos treinamentos, e isso passa por tratarmos a comida de verdade nos módulos. Por exemplo, na nossa universidade, existem módulos onde eu estou ensinando algumas receitas em vídeo presencial para que as nossas funcionárias possam aplicar no dia a dia dos restaurantes esse conceito dessa comida com cuidado. Tudo é muito fortalecido através dessa cadeia de desenvolvimento das nossas equipes. Perfeito. E você tem algum dado, né, algum dado estatístico que indica essa melhora na saudabilidade ali do produto, das refeições que vocês entregam depois que vocês tiveram a certificação do selo ABPAS? Tratamos a saudabilidade das refeições como um dos pilares da Expert. O método aplicado aos restaurantes que possuem o selo é o mesmo multiplicado a todos os demais restaurantes. Por isso é difícil para a gente mensurar ou tangibilizar, neste quesito, diferenças entre unidades que possuem adesão ao selo e as unidades ainda sem adesão. A saudabilidade é um pilar da nossa operação. E a ABPAS, como já mencionei no início da nossa conversa, apenas solidificou esse posicionamento, o que para nós é um reconhecimento ao nosso olhar voltado à saúde e não somente à venda de refeições. Um motivo de muito orgulho para nós e com toda certeza o mercado, o futuro das refeições coletivas, elas anda para isso. Então, há uma tendência de mercado e eu espero que isso tenha uma velocidade gigante de desenvolvimento e que aconteça com maior frequência, há essa tendência de que os contratantes, as empresas, busquem empresas que possuem essa preocupação como um valor agregado. Ou seja, não é só fazer comida, é fazer comida com saúde, é fazer comida com preocupação. E eu sempre digo, Teodora, é com muita responsabilidade. Porque o propósito e a responsabilidade é que nos motivam a persistir. Não é só sobre comida, e sim sobre quem está comendo, não é verdade? É isso aí. É isso aí. Então, beleza. Obrigada, Lucimara, pela sua participação. Eu adorei. Quero pedir para você falar para o pessoal que está assistindo como acha seu trabalho, se você tem algum tipo de divulgação nas redes sociais, ali da Expert, quem quiser saber mais. Sim, nós temos, Teodora, eu quero agradecer imensamente, assim, o projeto ABPAS, ele veio novamente, né, solidificar um posicionamento que nós já possuímos eu tenho muita honra de poder divulgar hoje a nossa marca aliada à ABPAS. Isso nos traz uma confiança, uma segurança de estar no caminho correto. Nós temos, sim, as nossas redes sociais, Instagram, @expert_restaurantes. A gente trabalha muito a divulgação, dicas de saúde, dicas de alimentação saudável, também voltadas a isso. Então, a gente não só faz comida boa, a gente também trabalha a nossa comunicação comercial voltada a esse propósito. E eu fico imensamente grata pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece. Obrigada. Obrigada a você. Até mais. E você aí de casa também, não esquece de deixar seu like, seguir a gente aqui no canal, deixar nos comentários, falar o que achou e ficar aqui para a próxima. Até mais.